Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade. Gente, antes de gerar nossa reportagem, hoje vai conversar com o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, que é quem cuida, na parte do Palácio dos Bandeirantes, das ações coordenadas na Cracolândia, algo que precisa ser combatido nesse processo de revitalização do centro de São Paulo. Tudo bem com o senhor, vice-governador? Obrigado por participar aqui conosco. Bom dia, Lupato. Bom dia a todos da Rádio Bandeirantes. Um prazer poder falar com vocês, contar um pouco do que tem sido feito ao longo desse 1 ano e 6 meses da gestão Tarcísio ao lado do prefeito Ricardo Nunes. Ontem mesmo o governador Tarcísio disse que, na verdade, são ações coordenadas, né? E que o que mais precisa para combater a Cracolândia é investimento. Não só na segurança pública, mas eu queria começar perguntando para o senhor sobre segurança pública, porque ali, além dos usuários de drogas, também há uma grande atuação do crime organizado. Como que o senhor acredita que daqui para frente precisa ser combatido o comando do crime organizado que está por trás também da Cracolândia? Lupato, você colocou bem, nós precisamos de ações em várias áreas. Vamos falar um pouquinho mais sobre segurança, que é o seu desejo, para a gente poder dividir essas informações, mas é importante dizer que existe uma grande ação de saúde, do hub de cuidado com crack e outras drogas, ali no que a gente chama de cena aberta de uso. A gente não usa o termo Cracolândia, porque associa um parque de diversões, e as pessoas que estão lá, na verdade, elas são do apoio do Estado, são pessoas em situação de vulnerabilidade, não estão lá se divertindo, estão numa situação difícil, precisam do apoio do governo, da prefeitura, enfim, de todos os entes. Então, ações de saúde tão importantes, de assistência social e de segurança pública. É o que nós começamos o governo fazendo. Os primeiros 3 meses escutamos a sociedade, ali a gente vê muita gente fazendo coisas boas da sociedade civil, igrejas, prefeitura, Estado, mas era preciso dessa coordenação. Por isso que o governador Tarcísio me deu essa missão, ao lado do Edson Ortega, da Prefeitura Municipal de São Paulo, dessa integração de ações. E a segurança pública é uma delas. Então, o que nós já fizemos até aqui, eu vou tentar falar de forma resumida para poder alimentar aí as perguntas suas, dos ouvintes. Primeiro, criamos 3 novos batalhões ali, companhias da polícia, uma inclusive com motos. Depois, aumento da atividade delegada, essa parceria com a Prefeitura, para ampliar o número de policiais militares remunerados pela própria prefeitura. Terceiro, nós fizemos um treinamento para os guardas do Estado que atuam na região central, para que eles possam ter uma abordagem diferenciada ali naqueles usuários, justamente nessa separação do usuário do traficante. E depois, ações de inteligências frequentes. Só dentro da cena aberta de uso, nesse 1 ano e meio, dentro da cena aberta, foram 140 prisões de traficantes. Mas são prisões, como você bem disse, são prisões de traficantes que estão ali naquela ponta. E o governador Tarcísio colocou muito bem ontem, dizendo que aquilo é a ponta do iceberg. Então, aqueles traficantes estão ali e a gente, obviamente, faz essas operações e com uma grande diferença. Como nós estamos baseando essas operações em imagens, montando um inquérito robusto, mostrando que aquelas pessoas que estão lá têm justamente uma associação criminosa, a gente consegue fazer com que eles permaneçam presos, o que não acontecia num passado relativamente recente. Então, essa é uma mudança da abordagem nos inquéritos. Aliás, eu acabei de sair agora, nesse momento, eu estou aqui na região central, na Rua Boa Vista, da entrega do Smart Sampa, que é o sistema de câmeras do município que tem nos ajudado nesse trabalho de investigação. Então, esses inquéritos, onde a gente consegue também ter imagens mostrando o tráfico e reconhecendo, por ponto de vista do reconhecimento facial, quem são aquelas pessoas e depois podendo as ações. Ontem mesmo nós tivemos uma operação dentro da cena aberta de uso importante, nós chamamos de Operação Resgate, e nós temos a Operação AC-35. Alguns dias atrás, vocês noticiaram na Rádio Bandeirantes, aquela ação também na região central contra pensões clandestinas, muitas vezes usadas para armazenamento de drogas e também pelo crime organizado em outras ações, receptação de celulares, que estão em tudo a ver, porque normalmente essa questão do celular vira dinheiro que é trocado por drogas para consumo da população. Então, são ações de inteligência que já têm acontecido. A gente também tem o monitoramento da favela do Moinho, na região central, onde existe ali uma ação e atividade também do crime organizado. O importante é fazer essa separação. O que é o traficante, o que é o usuário e a população de bem, que precisa voltar
a ter o centro à sua disposição. Os resultados desse 1 ano e 6 meses já mostram que nós estamos no caminho certo. Se nós compararmos janeiro a maio desse ano com janeiro a maio de 2022, antes da gestão do governador Tarcísio, nós reduzimos em 45% os roubos na região central. É muita coisa. Se a gente for falar de Nova York, no Tolerância Zero, teve uma redução de 30% na época do Giuliani, nós estamos falando de 45% de redução de roubos, 35% de redução de furtos. E uma abordagem diferente. Qualquer cidadão hoje, inclusive a imprensa, pode acessar o site da Secretaria de Segurança Pública e ver onde foram cometidos cada tipo de roubo, cada tipo de furto, se foi com bicicleta, sem bicicleta, se foi de celular, roubaram a bolsa, está tudo lá detalhado semanalmente, com um balanço sobre apreensões de droga, que aliás foi recorde. Ontem mesmo, além da Operação Resgate, nós apreendemos 500 quilos de droga, né? Então essas ações contínuas, né, com resiliência e esse foco na região central, entendendo que o que acontece aqui é fruto de ações do crime organizado que abastece a região central. Vice-governador, o senhor começou a primeira resposta falando sobre o Hub de Saúde, que é importante, e também consegue, de uma forma indireta, diferenciar, né, quem é o usuário e quem é o traficante. O senhor é a favor da internação compulsória, por exemplo, para usuários que já não estejam mais respondendo por si, porque muitas vezes estão tão dentro desse vício da droga que não conseguem mais, né, raciocinar? Pado, se você olhar 2 anos atrás, 2 anos e meio, nós tínhamos aqui na região central mais de 4.000 usuários nas cenas abertas de uso, que foram migrando, hoje estão na Rua dos Protestantes. Nós contamos diariamente, publicamos a contagem semanalmente também no site da Secretaria de Segurança Pública. Essa semana, eu já vou antecipar para o seu ouvinte, por volta de 200 usuários na parte da manhã, por volta de 250 na parte da tarde. Olha que diferença do número. À noite ainda um número que alcança quase 800 ou 900 usuários. Então olha essa redução expressiva, fruto desse trabalho conjunto da saúde do Estado e do município, do social do Estado e do município e da segurança pública. Nós nos reunimos semanalmente, esses grupos de Estado e município. Eu, particularmente, me reúno semanalmente para falar com o grupo de segurança, junto com o Estado e o município. Então, a gente vê já uma mudança muito grande de realidade. Isso não sou eu que afirmo, eu sempre atendo aqui na região central, os nossos comerciantes da Santa Efigênia que eu atendo, da Rua das Motos, que, aliás, estão passando por revitalização, reconhecem isso. Isso tudo foi feito com a abordagem voluntária. 30.000 atendimentos no Hub, 15.000 internações ou acolhimentos em comunidades terapêuticas ou internações em hospitais especializados. Olha que número expressivo, sem a necessidade da internação compulsória. É claro, quanto mais a gente vai diminuindo esse número de usuários, a gente vai convivendo com aqueles numa situação ainda mais crítica. Mas nós entendemos que nós temos ainda um trabalho grande para fazer em relação à internação de forma voluntária, com esses usuários, que já deu muito certo até aqui. E, claro, pode chegar um momento onde a internação compulsória pode até ser utilizada. Nós estamos longe disso, mas vale lembrar, ela é possível, ela é legalmente regulamentada, ela pode ser feita, mas essa não era a solução para essa diminuição de 4.000 para 200. Tanto que nós não utilizamos desse instrumento, que está disponível, claro, para os médicos, também para o sistema judiciário, já prevê a internação compulsória. Então nós sabemos que temos muito o que fazer, principalmente no horário da noite ainda, como eu disse, nós estamos chegando aí a 200, nós já monitoramos cada um. Ontem, por exemplo, nós à noite contamos por volta de 920 usuários na parte da noite, todos foram qualificados, fotografados, eles são cruzados com o nosso banco de dados, então a gente tem informação de quem é cada um deles, a gente tem um número que aproximadamente 60% dos usuários hoje da cena aberta de uso estão descumprindo medidas judiciais, ou seja, estão em regime semiaberto, estão aguardando julgamento e não poderiam frequentar esse local, uma cena aberta de uso. Então tudo isso está monitorado, que nunca aconteceu. Então é um trabalho com a velocidade necessária para fazer do jeito certo. Muita gente tem questionado, eu já respondi muitas perguntas, principalmente depois que nós implementamos lá os gradis, que são o corredor da saúde, que, aliás, já foi reconhecido como uma ação positiva, nós já tivemos vários salvamentos de usuários que estavam passando mal e esse corredor da saúde garantiu a chegada da ambulância bem próximo do usuário para poder fazer esse socorro. Já foram diversos
salvamentos e já foi reconhecido também esta ação. Então, nós temos essa redução significativa fruto desse trabalho, que é um trabalho com a velocidade necessária para fazer do jeito certo. Qualificação, assistência social, assistência de saúde para quem precisa, para que a gente possa tornar o centro da cidade de São Paulo um lugar mais assistido, monitorado e, consequentemente, seguro. Estamos avançando bem, como eu disse, redução expressiva, 45% de roubo, 35% de furto, mas claro que a gente quer mais ainda e por isso que esse trabalho conjunto continua. Hoje, na entrega das câmeras inteligentes, que nós já estávamos utilizando, na verdade, esse trabalho da Polícia Civil já usa a parceria com a Prefeitura, com as câmeras do Smart Sampa, do reconhecimento facial, faz com que a gente possa avançar ainda mais. Nós queremos o centro para o cidadão de bem, para o turismo, para o morador, que às vezes é muito esquecido, né, de determinados órgãos, que olham os direitos de alguns e esquecem de olhar os direitos de todos. Nós estamos trabalhando por todos ali na região central, em especial na cena aberta de uso da Rua dos Protestantes. Faz exatamente 2 semanas que as grades foram colocadas em uma região ali da Cracolândia. O senhor comentou que é uma medida efetiva. Já existe um balanço, números da efetividade dessa medida do corredor de saúde formado por grades? Sim, acompanhamos vários salvamentos, como eu disse para você, foram mais de 10 salvamentos utilizando a cena aberta, lembrando, a ambulância é naquela situação mais crítica, a prefeitura já tem o consultório ali, né, de saúde nas ruas, o consultório das ruas, que atende aqueles usuários ali também, levando o atendimento de saúde, não só diretamente relacionado com a dependência química, mas com algum outro tipo de problema que ele possa ter, às vezes um machucado, faz o atendimento ali, mas já tivemos situações mais graves que precisaram da intervenção da emergência, socorrendo aquelas pessoas. E tivemos bastante utilização. Além disso, a gente percebe ali a abordagem nos nossos agentes sociais, também, que passou a ter mais eficiência. Então, conversando com os nossos profissionais da área de saúde, da área de educação e também da área de social e também da área de segurança pública, claro, a gente percebe ali um ordenamento melhor, uma condição da gente poder fazer o trabalho, como eu disse, poder continuar fazendo esse trabalho da forma correta. Nós temos também, interessante, Lopato, nós temos também um mapeamento que mostra as pessoas que lá estão com uma situação mais crítica. A gente tem por volta de 100 usuários que a gente considera numa situação mais crítica, que nós estamos monitorando também para que a gente possa ter um atendimento diferenciado nesse sentido para esses usuários. Porque o convencimento para a internação nesses casos é mais complexo. Então, nós estamos dando um acompanhamento especial. Todos estão monitorados. Hoje a gente sabe exatamente quem frequenta a cena aberta de uso. Atuamos muito bem de manhã e de tarde e agora vamos começar a nossa atuação no período da noite, né, que ainda tem um volume que a gente considera que pode ser trabalhado na redução dos transtornos que podem causar esse tipo de concentração ali na região central. E as grades ajudam também nesse reconhecimento de cada um dos usuários? Sem dúvida. Primeiro é a presença do Estado. Acho que elas marcam ali a presença mais clara do Estado, ou seja, que aquelas pessoas não estão lá largadas sem qualquer olhar, seja um olhar de segurança, vigiando-os, ou um olhar de assistência, ou um olhar de saúde. As grades acabam reportando isso. Muita gente, né, parte da imprensa, noticiou como se a gente achasse que as grades fossem a solução de todos os problemas. Elas complementam uma série de ações, eu falei algumas delas aqui para você, uma série de ações que a gente tem feito na cena aberta de uso e na região central da cidade de São Paulo. Mais uma ação, mas não vai parar por aí. Tem muitas novas ações acontecendo. Nos próximos dias, vou antecipar aqui para a Rádio Bandeirantes, né, nós temos a implantação de um totem de monitoramento, onde ele vai dar mais visibilidade na região central para o monitoramento através de câmeras. Totem das polícias, né, militar, civil, com câmeras, giroflex, sistema de conexão com a nossa central de atendimento. Também na região central nós estamos iniciando com a implantação para testes de 2 totens, que também farão mais monitoramento em relação a imagens e apoio à sociedade através da comunicação nesses totens, podendo abrir uma ocorrência, relatar uma emergência. São 3 totens espalhados ali próximo da região da cena aberta de uso. Isso deve ser implementado nos próximos provavelmente ainda nesse mês agora de julho, a gente implementa esses totens, mais uma ação. Repito, as nossas ações podem às vezes até chamar atenção num aspecto ou no outro, mas elas fazem parte de um programa que nós lançamos em março do ano passado.
tudo aquilo que nós nos comprometemos está sendo executado, às vezes não na velocidade que nós gostaríamos, as burocracias, as dificuldades, às vezes, jurídicas, o caso, por exemplo, das câmeras do Smart Sampa, com 1 ano em discussão judicial, para ver se ela podia ou não podia ter inteligência, né? Claro que o entendimento foi que sim, por isso que ela tem nos ajudado tanto. Então, assim a gente vai vencendo os obstáculos e vai conseguindo oferecer para aqueles usuários um horizonte de vida, dando a eles independência, dando a eles autonomia para viver, em conjunto com a nossa rede de casas terapêuticas, residências terapêuticas e também o PAT da Prefeitura, que é quem dá um recurso e um treinamento para que ele possa ter essa vida independente e autônoma. Interessante a instalação de totens para que a população possa também contribuir, né? Fazendo denúncias ou vendo a situação com o auxílio das polícias. Nós estamos conversando com o Felício Ramute, vice-governador do estado de São Paulo. O senhor falou muito sobre a integração entre prefeitura da cidade de São Paulo e o governo estadual. Recentemente, nós tivemos uma decisão judicial proibindo que a Guarda Civil Metropolitana realize o trabalho como é feito, por exemplo, pela Polícia Militar ali na região da Cracolândia. Queria que o senhor comentasse essa decisão. Claro. Isso não alterou o dia a dia. Lá na parte da operação, diz que a Prefeitura, a decisão, que é uma decisão ainda provisória, que está sendo contestada, obviamente, pela Prefeitura, diz respeito à utilização de bombas, gás lacrimogêneo, enfim, uma série de ações, digamos assim, mais violentas, né, por parte da GCM ali na região. Isso não tem acontecido, muito pelo contrário. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma grande operação, sem qualquer tipo de intercorrência, com a Polícia Militar, Polícia Civil, GCM. Então, na prática, ela não mudou muito o que a gente tem feito no nosso dia a dia. Claro, decisão judicial se respeita, a Prefeitura está cumprindo essas decisões, e lá, no entorno da cena aberta de uso da Rua dos Protestantes, a ação direta é da GCM, é da Guarda Civil Metropolitana. Mas a decisão acabou não afetando diretamente as ações da forma que elas passaram a ser feitas. A gente viu no passado muita pirotecnia no Pato ali, ações de polícia que envolviam grandes armamentos pesados, né? Aquelas pessoas, né, não têm nenhuma condição de reagir neste porte, né? Para precisar de metralhadoras, enfim. O governador Tarcísio pediu um olhar especial, claro, com a segurança pública presente, mas respeitando, claro, aqueles usuários, aquelas pessoas em vulnerabilidade, e foi isso que a gente começou a fazer. As operações AC-35, operações resgates, recorde de apreensão de drogas na região central, a gente está conseguindo fazer, conciliando, claro, os nossos interesses da segurança pública, de transformar o centro e a cidade de São Paulo num local mais seguro, e também os cuidados com essas pessoas em situação de vulnerabilidade, em especial com a população da região central, que sofreu muito há 2 anos e agora tem visto esse esforço da Prefeitura e do Governo do Estado. Ação conjunta entre os dois. Era muito comum, às vezes, uma ação na cena aberta de uso. Quantas vezes eu não via a Rádio Bandeirantes mesmo noticiando, e era verdade, né? Claro, era a Polícia Militar fazendo uma ação e a Prefeitura não sabendo o que estava acontecendo. A GCM fazendo uma ação e o Governo do Estado não sabendo o que estava acontecendo. Nós fazemos reuniões semanais a respeito ali da cena aberta. Aliás, hoje, na parte da tarde, eu participo dessa reunião semanal do Grupo de Trabalho de Segurança, justamente já preparando futuras ações e fazendo balanços daquilo que a gente conseguiu colher até aqui. Então, portanto, sempre com essa sinergia de trabalho entre os dois. Vice-governador, esse é um problema que já atinge a população do centro de São Paulo, a população paulistana como um todo, há muitos anos. Entra gestão, sai gestão, entre erros e acertos, o problema ainda não foi resolvido. Pode estar melhorando, mesmo que alguns ouvintes aqui, o Henrique de Itaquaquecetuba, por exemplo, acabou de mandar, né? A sensação é de que a Cracolândia, ainda existindo, ainda traz muitos problemas. O senhor que está à frente desse trabalho vai conseguir acabar com a Cracolândia? A missão
que o governador deu para todo esse time, esse grupo de trabalho e também o prefeito Ricardo Nunes, é a gente conseguir fazer com que a gente possa diminuir ao máximo aquela situação de uma cena aberta de uso, até que ela possa deixar de se considerar uma cena aberta de uso, que é uma grande concentração de usuários. A gente percebe na parte da manhã que a gente tem avançado, mas o que a gente viu no passado, e a gente precisa dizer aqui, é gente levantando cartazes, dizendo acabou a Cracolândia. Isso nós não temos pretensão de fazer. O que a gente quer fazer é um trabalho correto, garantir os direitos daqueles que são os usuários, da população ali da região central, dos nossos comerciantes e, ao mesmo tempo, de fato, como disse o ouvinte de Itaquá, provavelmente ele não tem frequentado, né, aqui o centro da cidade recentemente. Mas quando, por exemplo, você vai na Praça da Sé hoje, você encontra uma situação muito diferente do que nós tínhamos antes. Ali você pode tirar seu celular, bater sua foto, presença policial, presença da guarda. Quando você for no Parque Princesa Isabel, que, como eu disse, há 2 anos atrás, nós tínhamos 4.000 usuários ali, hoje é um parque voltado às pessoas, à população ali da região central do Campos Elíseos, o Parque Princesa Isabel, que era a antiga praça que se transformou. Quando você vai na Rua dos Gusmões, que era uma rua onde a gente tinha a concentração da cena aberta, com mais de 1.500 pessoas, que deixou de existir. Hoje eu converso semanalmente também com os consegues, com também os comerciantes da região central, e eles já reconhecem essa mudança. É claro que para a população em geral isso ainda não foi transmitido, até porque normalmente as notícias que acabam se espalhando são notícias negativas através da imprensa. Por isso que essa oportunidade que você nos dá de contar um pouquinho de como é o trabalho, do que vem sendo feito, é a oportunidade para melhorar também a sensação de segurança. Os indicadores de segurança já despencaram, ou seja, melhoraram muito, mas a população, e eu concordo com o ouvinte, principalmente quem ainda não tem frequentado ultimamente o centro, ainda tem essa sensação de que chegará no centro e terá uma situação de guerra ali na sua vista, o que não é verdade. A gente hoje tem um centro muito mais amigável, seguro, com dados, né, e com depoimento. Nós tivemos agora uma matéria de um grande jornal de circulação aqui, aliás, que tem a sua sede na região central, já relatando 40% de aumento nos comércios, né, na abertura de empresas na região central. Então, a gente já percebe também o próprio comerciante, o empresário. Nós tivemos retrofits, que são pegar aqueles prédios antigos e reformar aqueles prédios para vender. Já tivemos 5 retrofits na região central, todos eles 100% vendidos, e agora mais 5 retrofits de prédios aqui em andamento. Então, a gente percebe, sim, que o empreendedor já está tendo um olhar diferente, o cidadão que tem frequentado o centro também, e, claro, aos poucos a gente vai conseguindo transmitir isso não só para São Paulo, mas para todo o Brasil, que o centro de São Paulo vai avançando. Então, a situação já é bem diferente, mas essa missão da sensação. Os totens que eu citei ajudam nisso também, sim, a melhorar essa sensação de segurança. Porque às vezes as câmeras, e olha que são mais de 1.500 câmeras espalhadas somente na região central, mas às vezes elas ficam altas, meio escondidas, passam despercebidas. Os totens também vêm contribuir para melhorar a sensação de segurança. O senhor acha, então, que o objetivo a médio prazo é controlar a Cracolândia? Acabar é muito difícil. Olha, o objetivo a médio prazo é conseguir esvaziar. Esse é o nosso foco, a cena aberta de uso. Estamos trabalhando em várias frentes, como o governador Tarcísio cita na sua última entrevista de ontem, a ponta do iceberg, a gente combatendo o crime organizado faz com que a Cracolândia possa ir se esvaziando também, e a assistência àqueles que precisam. O volume de atendimentos do Hub é alguma coisa até impensável, até quando nós criamos o Hub. Não, a gente não imaginava que nós tivéssemos essa adesão tão grande, de forma voluntária, para atendimento. A gente percebe que, de fato, eles querem esse apoio. E a gente precisava ter esse tipo de equipamento. No passado, o único tratamento que eles encontravam na cidade de São Paulo, fornecido ou pelo Estado ou pela Prefeitura, era o atendimento ambulatorial através de CAPS. E eles precisam dessas internações. E tem algumas críticas que dizem, mas tem pessoa que foi internada 1, 2, 3 vezes. Serão internadas quantas vezes forem necessárias. Aliás, no Pato, eu nunca vi, ou poucas pessoas são internadas para cuidar de dependência química e logo após a primeira internação já tem um resultado para o resto da vida, né, de acompanhamento. Normalmente, a gente vê muitas pessoas tendo que usar 1, 2 internações para conseguir alcançar sua independência, sua autonomia. Esse é o nosso foco. O governador Tarcísio, o prefeito Ricardo Nunes, autorizaram
qualquer recurso necessário para a gente fazer o trabalho bem feito, acolher aqueles que precisam e continuar combatendo duramente o crime organizado e o tráfico na região central. Das 140 prisões, somente 10 foram liberados para a justiça, 130 permanecem presos. Antes era o contrário, 10 permaneciam presos e 130 voltavam a ser soltos por conta de não ter um inquérito bem embasado, que demonstrava o flagrante, que demonstrava a associação criminosa. Então, esse trabalho está sendo feito sem muita propaganda, sem muita divulgação, mas com muito empenho e esforço de todos os envolvidos, de todas as secretarias. Felício Ramute, vice-governador do estado de São Paulo, muito obrigado pela participação aqui conosco no Manhã Bandeirantes. O senhor volta a conversar com a gente, por favor, quando essas novas medidas já estiverem funcionando no centro da capital paulista de combate à Cracolândia. Um abraço para o senhor. Eu que agradeço, Lupato. Quero agradecer a oportunidade e dizer a cada um de vocês que nós vamos continuar trabalhando muito em relação à região central, a cena aberta de uso, para construir a cidade e o estado que a população quer e merece. Deus abençoe a todos, muito obrigado e uma boa manhã. Um abraço, obrigado.